Opa, e aí? Você já passou por aquela sensação de final de temporada na sua vida? Tipo, você não vai nos mesmos lugares que você ia, né? Começa a frequentar novos lugares, você conhece novas pessoas e algumas acabam saindo da sua vida. E pessoas que você nunca nem imaginou que entrariam começam ali a interagir com você. E com todas essas coisas vem novos desafios e é realmente um crescimento, uma promoção de vida. E tem gente que é mais a mudança, né? Eu sou essa pessoa, eu gosto de mudança, mas confesso que tem alguns momentos que dá aquela saudade, né? Aquela sensação de não querer deixar as coisas irem embora, ou simplesmente só querer que as coisas continuem da mesma forma que elas estavam. Mas eu tenho uma teoria pra minha vida de que a evolução, ela sempre precisa de um chacoalhão, assim. Tipo, pra você ser promovido, você precisa de alguma coisa te empurrando. E como eu sou um cristão, né? Você também, essa coisa é Deus te guiando pra algum lugar. E normalmente esses lugares não são muito confortáveis. E eu realmente acredito que nesses momentos, sair da nossa zona de conforto sempre será a melhor decisão. Porque nós precisamos seguir, né, em frente e seguir o que Deus quer pra gente na nossa próxima etapa de vida. Você lembra de Mateus, no capítulo 14, do versículo 29 ao 31? Tá escrito o seguinte: Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? E a gente pode se colocar no lugar de Pedro aqui. Eu acho que deve ter sido uma sensação muito louca. Primeiro, um medo, né? Absurdo de ver um homem nas águas ali te chamando. E depois, simplesmente uma vontade, né? Até, sei lá, instintiva de simplesmente aceitar aquele desafio e falar, cara, que louco que eu vou viver agora. Vai ser muito louco isso. E simplesmente sair, né, do barco e começar a andar sobre as águas. E você consegue se imaginar, se colocar realmente nesse lugar? Qual atitude você tomaria de acordo com as atitudes que você já toma, né, na sua vida cotidiana? Como você é no seu dia a dia? Você é uma pessoa que se arrisca? Você é uma pessoa que escuta a voz de Deus e simplesmente faz a vontade dele? Você sairia do barco ao ver Jesus ali? E o que você teria, sabe? Eu me colocando no lugar de Pedro, sei que eu teria muito, muito, muito medo de ver um homem no meio do além ali. E talvez a primeira coisa que eu iria pensar é, eu acho que isso é algo da minha mente. E provavelmente eu iria confirmar com as outras pessoas se elas também estavam vendo isso. Isso é uma característica minha e infelizmente algo muito errado, porque existem coisas que Deus fala com a gente que ele só revela a nós. E muitas vezes você vai perguntar para outras pessoas e elas não vão ter a mesma visão que você. Mas isso não quer dizer que Deus não falou com você. Então nós precisamos confiar. É importante que você tenha sim pessoas que você confie também, que você compartilhe os seus sonhos, que você busque, né, visões de vida diferentes, mas você precisa entender que Deus, somente Deus, sabe o que é melhor para a sua vida. E se ele te deu uma direção, se ele te deu um caminho, não existe ninguém aqui nessa terra que tem uma resposta melhor do que a de Deus. Ele pode até usar alguém para dizer a mesma coisa que ele, mas não existe alguém que sobrepõe a vontade de Deus ou que tenha uma ideia melhor que o Senhor para sua vida, entende? Então faça essa análise. Eu acho que um exercício muito bom para a gente se conhecer mesmo é se colocar exatamente como Pedro. E depois que ele foi, que ele teve a atitude de ir, ele olhou para as circunstâncias e acabou desmoronando. Quantas vezes a gente também age, né? E simplesmente fala, a voz de Deus eu vou, e a gente começa a colher os frutos, porque Pedro ele andou um pouquinho sobre as águas, mas logo ele caiu. E ao invés de falar para você, para não olhar para as circunstâncias, eu gostaria de focar em um outro aspecto dessa mensagem, que tem tantas coisas pra gente analisar, que é um aspecto de que Jesus não permitiu que Pedro se afogasse ali, ele não desamparou Pedro. Então, acho que parte dessa história mostra que nós podemos sim confiar em Jesus, que mesmo que a nossa fé falhar, ele não vai nos abandonar, ele não vai te deixar cair, ele não vai te deixar afogar, e mesmo que a sua fé seja pequenininha, ele vai te socorrer. Então, mesmo que você esteja com medo ou com dúvida se você vai suportar andar no caminho do Senhor, sempre tenha em mente que ele está ao seu lado e que a qualquer momento, e na verdade em todos os momentos, você precisa convidá-lo para estar do seu lado, focar no alvo, né? Tantas vezes eu escutei os pastores pregando, é tão bonito isso. Se Pedro olhasse para Jesus e não para as circunstâncias, ele jamais teria caído. Então, se a gente olhar para Jesus a todo momento em que a gente estiver nesse novo desafio, a gente não vai desmoronar. E esse começo dá muito medo, ele é incerto, mas é um convite para confiar em Deus. E isso faz parte da nossa caminhada. Você é cristão, decidiu tomar esse caminho, não dá para fugir das mudanças, porque nada fica da mesma forma. Nem as coisas mais simples ficam da mesma forma. Tipo, você corta o seu cabelo e depois ele
cresce, muda, você corta as suas unhas, elas crescem, tudo está evoluindo, tudo está crescendo, e a gente não pode lutar contra o crescimento. E mesmo que você decida estar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, as coisas não vão ser mais como antes. E não fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, para você simplesmente ficar na sua zona de conforto, é algo tão prejudicial, porque ela não só te atrasa, mas é como se você estivesse vestindo uma roupa que não te cabe mais, e isso te aperta ao ponto de te sufocar. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de temor e timidez, mas de poder, amor e autodisciplina. Então, todo o contrário que vem disso, você pode repreender. Vamos ler agora Lucas, no capítulo 9, versículo 62, que tem um versículo muito famoso e é incrível. Ele diz: Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mas vamos adicionar um pouquinho de contexto nessas palavras. Essa história começa no versículo 57 e tem um título aqui na minha Bíblia que diz: O preço de seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que eu vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Parece duro as palavras de Jesus para cada uma daquelas pessoas, né? Tipo, cara, você quer me seguir? Então larga tudo, você não vai ter um lugar para ficar, você não vai ter uma segurança, mas na verdade a nossa própria segurança, a nossa própria casa, a nossa morada é uma morada celestial e a nossa segurança é Jesus Cristo mesmo. E quando ele diz pra gente não se despedir das famílias, eu tenho uma interpretação de que é justamente para você não se prender ao seu passado ou até mesmo às suas raízes. Quantas pessoas têm ali um laço e um vínculo muito forte com seus familiares e não conseguem ir para outros lugares, para novos desafios, porque estão presos ali no seu estado, na sua cidade. Enfim, essa é a minha interpretação, tem várias outras. Não que seja errado você amar os seus parentes, os seus familiares, orar pelos seus pais, estar ali em comunhão com eles, mas você não pode se prender a esse ninho. Tem algumas espécies de passarinhos, se não todas, que a mãe passarinho simplesmente pega o seu filhote e taca e ele tem que aprender a voar. Se ele não aprender a voar, ele vai acabar morrendo. E é isso que eu vejo assim, sabe? Deus, ele quer esse crescimento de cada um de nós. Não dá pra ficar agindo como crianças pra sempre, porque a gente tem que crescer e faz parte da vida você amadurecer. O que é mais visível hoje na nossa sociedade são pais que ainda têm características muito imaturas e agem com as suas crianças como crianças, mas não num aspecto positivo, né? De leveza, simplicidade, mas num aspecto negativo de falta de conhecimento, falta de maturidade na palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 5, do versículo 12 ao 14 diz: Vocês já deviam estar ensinando a outros há muito tempo, mas ainda precisam que alguém lhes ensine novamente as coisas básicas da palavra de Deus. São como bebês que precisam de leite e não podem comer alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo, mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. E é essa a nossa busca diária de crescimento. Nada é eterno, você não tem garantia de que vai estar naquele emprego para sempre, ou de que vai ter aquela amizade daquela pessoa para sempre. Enfim, não dá para garantir nada nessa vida. E isso não é para trazer no seu coração um medo, ansiedade ou incerteza, mas para entender que você precisa aproveitar muito agora. Então, quais forem as conexões que você tem agora, as pessoas que estão em volta de você, saiba que não tem como controlar quando isso tudo vai acabar. E eu realmente não quero que você se desespere. Eu gostaria que você pudesse olhar em volta tudo que você tem com muita gratidão e aproveitar 100% o agora. A companhia das pessoas e até a sua própria companhia, porque até você mesmo muda. Infelizmente, a gente tem a tendência de ter que passar por uma perda muito grande para fazer essa reflexão. E a gente começa a rever todos os nossos relacionamentos e tudo aquilo que a gente está vivendo agora e valorizar o início de cada ciclo e o fim de cada um deles. Mas o ser humano, ele se destaca e se diferencia de todos os outros justamente por isso. Ele não precisa necessariamente passar por uma coisa ruim para aprender. A gente pode aprender com o erro dos outros ou aprender com a experiência dos outros. Então abra o seu coração para analisar, sabe? Nesse momento, enquanto eu falo com você, o que você gosta muito assim no seu dia, sabe? Algo que você faz. Qual a parte da sua rotina assim que te dá muita felicidade? E quais são as coisas que você está vivendo agora que você sabe que não vão ser para sempre, né? E que talvez você tá assim até ansioso para que elas acabem, para que você vá
para a próxima etapa, mas como você pode olhar para sua rotina hoje, para as coisas que você está vivendo hoje, entendendo que não vai ser para sempre, como você pode aproveitar um pouco mais. Eu não quero que a gente fique vivendo, sabe, sempre como se fosse o último dia, porque a gente não vai lembrar disso. A gente se lembra, sei lá, depois de escutar essa frase, ou depois de ver um filme muito impactante, ou depois de um acontecimento na nossa vida, mas no dia a dia não dá pra você ficar se lembrando, olha, eu vou viver como se fosse o último dia da minha vida, mas colocar mais gratidão, sabe, nas coisas que você tá fazendo, na comida que você tá comendo, quando você vai pro hospital e come aquela comida sem gosto, sem sal, e você olha pra sua comida diária, talvez ela possa estar sendo esquisita pra você, mas cara, seja grato pelas pequenas coisas, pelo banho que você toma, sentir a água, sabe, caindo pelo seu corpo, escorrendo pelo seu corpo, as sensações que você tem, se você é um pai novo ou uma mãe nova, olha pro seu filho, né, seu bebezinho aí, e ele muda tão rápido, cara, lembra de quando você pegou ele pela primeira vez nos seus braços e sentiu uma coisa que você nunca tinha sentido antes, e de repente ele já tá, sei lá, fazendo coisas que você nem imaginava que ele já estaria fazendo, ou você que conheceu alguém novo e essa pessoa era simplesmente alguém totalmente desconhecido, desconhecida, e hoje é o amor da sua vida, e uma pessoa pela qual você se abre, que você nem esperava que estaria aí no seu cotidiano, ou da sua igreja, né, sei lá, aquele lugar aleatório que você simplesmente decidiu entrar algum dia, e que hoje é uma grande família pra você, enfim, o seu emprego, que você tanto sonhou, né, que você batalhou tanto pra conseguir entrar lá naquele lugar e finalmente conseguiu entrar, como você tem aproveitado cada bênção que você vive, né, tem aquela música tão famosa da Isadora Pompeu, Deus, eu tenho tantas bênçãos, e normalmente a gente só faz essa balança, né, esse momento de ver quantas coisas a gente conquistou só no final do ano, mas e que tal se a gente fizesse isso todos os dias, né, ao deitar no travesseiro, que a nossa oração final fosse, Deus, obrigado por todas as conquistas hoje, Deus, ele nos livra, sabe, de tanta coisa ao longo do dia, você que sai aí na rua, vai pro seu trabalho, pega um trânsito, ou você que simplesmente vai numa feira ali, fazer a sua compra no supermercado, enfim, ele tem nos dado tantos livramentos, ele tem nos guardado todos os dias, tem nos visto, isso é tão bonito, né, imaginar que Deus ali, em toda a sua complexidade, em todas as coisas que ele tem feito, ele tem olhado pra nós, que somos seres tão estranhos, né, que muitas vezes estamos preocupados com coisas que nem faz sentido, e ele tem nos visto assim, ele tem visto você, tem visto a sua vida, tem visto as suas confusões, as suas batalhas, as suas guerras, e ele tem te protegido, né, por mais que às vezes pareça, a gente sinta que ele não está ali do nosso lado, mas ele está. E pra finalizar, muitos fins acontecem para que começos extraordinários tomem cena na nossa vida, tomem um lugar especial no nosso coração. Então, eu não sei qual mudança você está passando agora, ou você vai passar no futuro, mas eu tenho certeza que você vai passar por alguma mudança em algum momento na sua vida. Não lute contra isso. Aproveite cada momento, porque isso faz parte da vida. Que seu dia seja incrível, assim como você é. Obrigado por me permitir entrar nesse momento da sua vida e conversar um pouquinho com você. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo episódio.